O que esperar de um processo seletivo na programação? E aqui eu vou te dar algumas dicas sobre esse assunto. Com certeza o processo seletivo é algo que, se você não fez, você vai fazer ainda. Eu vou te dar várias dicas e vou te mostrar o que você deve esperar de um processo seletivo quando se trata de programação. Bem, nós vamos então começar com a busca de vagas. Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre como buscar uma vaga. Então basicamente, a primeira dica padrão é você utilizar o LinkedIn. Então o LinkedIn atualmente é a melhor maneira de você buscar vagas. Claro que não é a única maneira, mas é uma das ótimas maneiras que você pode buscar uma vaga. E antes de mais nada, você precisa ter uma conta e, de preferência, você pode começar a seguir alguns recrutadores, acompanhar algumas empresas que você tem interesse. E com isso, você vai saber quando tiver uma nova vaga. Outra coisa importantíssima é o networking. E esse networking tem várias maneiras de você fazer. Então, construa relacionamentos. E construir relacionamentos não quer dizer você entrar em contato com um recrutador, por exemplo, e pedir uma vaga, algo nessa linha. Construir relacionamento quer dizer você acompanhar a pessoa, você dar sugestões, enfim, você construir realmente um relacionamento, seja com recrutadores, seja com outros desenvolvedores. E aqui vai uma dica, que assim, você pode pensar que muita gente é inacessível. Então você tem aquele programador que você gostou do perfil, começa a seguir ele, comenta alguma postagem, curte alguma coisa que foi feito, dá uma sugestão sobre algo que você acha que pode melhorar. É assim que você constrói relacionamento. É claro que uma vez que você entrou no mercado de trabalho, você vai construir bons relacionamentos com pessoas que trabalham com você e isso pode gerar indicações futuras de trabalho. Outra coisa muito importante é o site da própria empresa. Então tem muita gente que deixa de lado o site da própria empresa. Se você tem uma empresa que você gosta e quer trabalhar, você pode procurar essa empresa, o site da empresa, e então você pode entrar em contato. Se tiver uma área, por exemplo, de trabalho e etc, você pode entrar em contato, mandar o seu currículo ou preencher os seus dados e aí você vai ficar com os seus dados lá no banco de dados dessa empresa. Então vale muito a pena você entrar no site das empresas que você quer trabalhar. E por último, o site de vaga, que você já está acostumado. Então você está buscando uma vaga, você tem que se cadastrar pelo menos em alguns desses sites aqui. E eu vou deixar o link também na descrição de todos esses sites de vagas que você deve se cadastrar se você está buscando uma vaga. Bem, uma vez que você já conquistou a vaga, nós começamos com a segunda etapa, que é o processo seletivo com RH. Você foi chamado para uma vaga, então o RH da empresa ou o RH contratado vai entrar em contato com você e vai ter uma conversa inicial não técnica. E nessa conversa pode ser por telefone ou por videochamada. E normalmente nessas conversas a ideia é entender se realmente você tem os conhecimentos, se você sabe aquilo que é esperado, aquilo que a empresa espera. Só que normalmente essa pessoa do RH pode ser que ela não tenha conhecimentos técnicos, então ela vai perguntar sobre as tecnologias, mas essa pessoa pode ser que não tenha esses conhecimentos. Então normalmente essa fase é bem importante que você siga as seguintes dicas que eu vou dar. Primeiro, boa apresentação. Então hoje eu vim com uma boa apresentação para falar desse assunto aqui. Então tenha um local na hora de fazer, por exemplo, uma chamada de vídeo, você escolha um local legal que tenha um fundo bacana, de preferência um fundo branco, se você não tiver uma estante, alguma coisa bacana que possa aparecer no fundo, ou você pode utilizar os efeitos que aparecem na maioria das ferramentas de videochamada atualmente, que esconde o fundo. Então, escolha um local que você possa exibir, por exemplo, um fundo branco, vai ficar muito interessante. A roupa também é muito importante e depende de empresa para empresa. Tem empresa que era mais desponjada, então vale a pena você partir para uma camiseta ou para uma camiseta polo. Tem empresa que ela exige um pouco mais, empresas um pouco maiores, elas têm um pouco mais de exigência, aí você pode colocar, como eu tô, um blazer e uma camiseta branca, ou ainda camiseta social, camisa social dobrada aqui, não tem erro, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, minha recomendação, pesquise a empresa, mas se você ficou na dúvida, camisa social, não tem erro, vai dar certo. Então tome muito cuidado com a apresentação, tanto do local e também da roupa. Em seguida, essa dica é importantíssima. Como você está falando com o processo seletivo aqui com o RH e é uma conversa não técnica, dica, demonstre interesse pela vaga. Então demonstre que você quer realmente e você está interessado naquela vaga, que você gostou da empresa. E aí vai uma dica fundamental. Pesquise sobre a empresa antes de ir para essa entrevista, para você falar algumas coisas específicas da empresa, ou falar que você gosta da empresa por causa disso ou daquilo, ou que você já conhece as tecnologias, mas lembre-se, você está falando com uma pessoa
pessoa não técnica. Então você não vai falar tecnicamente das tecnologias, mas você vai falar que você, por exemplo, foi chamado para uma empresa para trabalhar, por exemplo, ou no processo seletivo do iFood. Você vai falar que você gosta muito da empresa, que você já conhece os aplicativos, que você sabe como é que funciona, se interessou muito, gosta das tecnologias que eles trabalham. Você pode citar coisas que você realmente viu, por exemplo, um podcast que eu vi sobre as tecnologias da empresa e assim por diante. Isso vai demonstrar interesse. Jamilton, mas isso não é mentira? Não. O que acontece é que muitas pessoas, você tá interessado na vaga, você quer a vaga, mas muitas vezes você não sabe como demonstrar esse interesse. E aí que eu tô falando para você fazer uma pesquisa antecipada sobre a empresa e você demonstrar o máximo de interesse possível sobre a empresa, para não ficar só dentro de você, para não ficar guardado em você, ficar aqui na sua cabeça que você tá interessado. Então você tem que demonstrar isso com ações e com falas no processo seletivo. Bem, depois, passando nesse processo, vai pro teste técnico. E nesse teste, aí sim você vai ter que botar as suas habilidades técnicas para fora. Então, normalmente um teste técnico, ele começa com um desafio de código, que vai testar a capacidade de você explicar o código. Então, normalmente esses desafios podem acontecer da seguinte maneira: você vai receber um desafio de código para ser feito, então tem uma descrição do que você precisa fazer. Pode ser um aplicativo, no caso de uma vaga mobile, pode ser um pequeno sistema, no caso de uma vaga web, ou ainda pode ser uma pequena estrutura de um site, no caso de uma vaga front-end. Então, isso vai variar, mas o que vai acontecer é que você vai ter um desafio de código para ver se você realmente sabe codificar. Mas esse não é o ponto-chave, e aí que fica a minha dica. O ponto-chave é que você vai aproveitar esse momento. Muitas vezes esse desafio, você tem um tempo para fazer, 2 dias para poder entregar esse teste. Você entregou esse teste, aí sim a empresa vai avaliar, os recrutadores vão avaliar se o seu teste foi bacana e vai te chamar para um próximo processo. Então, desafio de código é o que é mais comum, é o que mais acontece, é o que você mais vai ver. E o ponto-chave aqui é que o desafio não é só você fazer o código. Você pode fazer o código, mandar para a empresa, uma vez chamado, você tem que ter capacidade para poder explicar aquele código. O ponto central não é você só criar o código, é você saber explicar aquele código. Então, se você não tem conhecimentos para fazer algo mais complexo, faça algo mais simples que você saiba como explicar depois. Uma outra estratégia que é muito pedido aqui no teste técnico também é o pair programming ou live coding. Os dois são muito utilizados. O pair programming é uma codificação em par. Então, basicamente, alguém da equipe da empresa vai sentar junto com você, se for presencial, ou ainda pode ser via online mesmo, e essa pessoa vai trabalhar com você para desenvolver alguma coisa, por exemplo, num período de 2 horas. O mais comum é acontecer um desafio de código, e aí sim, após o desafio de código, passando 1 dia, 2 dias, você manda para a empresa, eles te chamam para um pair programming. Mas acontece também muitas vezes de você ser chamado para o teste técnico e ele ser lá ao vivo. Então é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então o pair programming normalmente pode acontecer de diferentes maneiras. Então você resolveu o desafio de código e aí alguém vai sentar do seu lado e vai falar assim: olha, eu quero que agora você adicione mais esse recurso, porque a pessoa quer testar se você realmente sabe como é que funciona. Eles vão perguntar sobre código e assim por diante. Pode acontecer também do live coding, que basicamente é uma codificação ao vivo, que é muito comparado aí com o pair programming. Então o pair programming, a pessoa vai sentar do seu lado e ela vai te ajudando, te dando dicas para ver até onde você vai sozinho, para que seja resolvido, por exemplo, um certo requisito. Então vamos supor que a pessoa pediu para você adicionar mais um campo no banco de dados. Então isso pode ser feito utilizando pair programming ou live coding. No caso do live coding, é mais comum a pessoa só pedir para você fazer alguma coisa e você tem que se virar para fazer. Já no pair programming, a pessoa vai trabalhando junto com você. E uma dica importante, em ambos os casos, seja no pair programming ou live coding, o que eles querem realmente saber, se você sabe explicar o código, se você entendeu aquele código que você escreveu e se você sabe trabalhar muito bem em equipe. Então eles vão testar você para ver se realmente você sabe trabalhar em equipe. Então aqui é importante no pair programming ou live coding que você foque na explicação do código, mas também na comunicação. Não fique muito sem se comunicar com a pessoa que está falando com você. Então, se a pessoa fez uma pergunta, faz uma pausa, responde ela. Se você está mostrando o código, vai explicando para a pessoa, porque essa pessoa, inclusive, pode ser a pessoa que vai trabalhar com você. Então é importante que você trabalhe muito bem isso. Alguns processos seletivos também pedem entrevista de arquitetura. Então, dependendo da empresa ou dependendo até do que você está se candidatando, por exemplo, se é uma vaga mobile, ela vai pedir arquitetura com certeza. Mas algumas outras vagas acabam não pedindo. Por exemplo, se você vai buscar uma vaga como front-end, isso não vai ser tão importante. Mas uma vaga como back-end já vai ser pedido, por exemplo, que você entenda um pouco sobre a arquitetura. E
E aqui, muitas vezes é pedido para você criar uma estrutura de arquitetura ao vivo, utilizando live coding ou pair programming, ou ainda é pedido que você crie um desafio já com a arquitetura, e aí depois você vai ter que explicar esse desafio e por que você utilizou aquela arquitetura e também quais as tecnologias que você utilizou. Muitas empresas também têm entrevista com o gerente ou até com membros da equipe. Em algumas situações, no teste técnico, após você entregar o desafio, aí sim você tem entrevista com o gerente ou equipe, e normalmente aqui eles podem fazer perguntas sobre o seu teste que foi feito, ou eles podem ainda só querer saber o seu fit cultural, se você se enquadra. Então, fit cultural basicamente é se você se enquadra na cultura da empresa. E nesse caso, o mais importante é você trabalhar muito a comunicação, responder com bastante tranquilidade aquilo que é perguntado e explicar aquilo que realmente você entende. E aqui eu quero deixar uma observação: se você não entende, por exemplo, alguma coisa que foi perguntado, não tente enrolar. Já passei muito por isso, já fiz várias entrevistas e às vezes eu fazia uma pergunta e a pessoa tentava enrolar. Ou ainda tentar encher linguiça para responder. Responda com as suas próprias palavras e seja honesto. Por exemplo, se alguém pergunta alguma coisa e você não sabe completamente, seja honesto. Fala assim, ó, isso aí eu não sei completamente, mas o que eu sei é isso, isso, isso. Vai demonstrar que você conhece, mas que você tem uma limitação que é normal. Todo mundo pode ter uma limitação com alguma tecnologia ou com algum conhecimento. Isso não é problema. Problema vai ser se você começar a falar de uma coisa que você não conhece. E normalmente numa entrevista técnica, as pessoas que estão lá sabem mais do que você. Então, qualquer coisa que você tente falar que fuja um pouco do que realmente é, você vai ser pego de surpresa. E as pessoas ao vivo lá podem te falar, ó, não é isso que você está falando. Então, muito cuidado com isso. Então, normalmente, na quarta etapa, você tem entrevista com gerente ou equipe. E a dica é demonstrar que você trabalha muito bem em equipe. Quando você vai falar com um gerente ou com alguém da equipe, sempre trabalhe esses pontos. Demonstre que você trabalha bem em equipe. Seja, se você precisar explicar o desafio que você criou, utilizando pair programming ou live coding, seja se for uma entrevista com o gerente. Demonstre que você trabalha muito bem a equipe e que você está interessado sobre a empresa e sobre a vaga. Então, antes de qualquer entrevista técnica, pesquise muito sobre a empresa, você entender o que a empresa faz, os produtos que ela tem. Eu, por exemplo, já participei de processo seletivo que eu falei muito sobre a empresa, sobre coisas que eu achava interessante na empresa, e as pessoas ficaram surpresas porque eu estava falando sobre assuntos que não era esperado que eu soubesse, mas é porque eu pesquisei muito sobre a empresa e isso também demonstra interesse. Jamilton, mas isso não é um pouco de falsidade? Claro que não. Isso é demonstração de que você está interessado na vaga. Afinal, você entrou lá porque você quer a vaga. Se você quer a vaga, você tem que demonstrar o máximo possível de interesse por aquela vaga. E por fim, chegamos na oferta de emprego. E aqui, claro, é o ponto mais importante, é o ponto alto, que é quando você recebe uma proposta de emprego. Se você está trabalhando, você pode fazer uma contraproposta, falando já de salário. Se você não está trabalhando ou você já teve um salário mais interessante, você pode fazer uma contraproposta. Jamilton, você recomenda fazer uma contraproposta? Se você achar interessante, recomendo sim. Às vezes o salário não está muito como você gostaria e aí você pode sim fazer uma contraproposta, não tem nenhum problema. Agora, se você já gostou do salário, então é só partir pro abraço e você conquistou então a sua vaga. Então é isso, você viu o que é esperado de você em um processo seletivo, dei várias dicas sobre diferentes etapas de processos seletivos e a maioria dos processos seletivos não vão fugir muito disso que eu falei aqui pra você. Então é isso, te vejo na próxima, tchau, tchau! Produção, será que a pessoa assistiu o vídeo todo e não vai deixar a curtida? Não é possível, né? Ah, vão deixar, né? Ah, não é possível. Vão deixar com certeza. Eu vou ficar de olho nessa galera, viu, produção? Vambora.